Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Josh. E aí, você conhece essa abertura aqui? Quem nunca assistiu Todo Mundo Odeia o Chris nas tardes da Record, galera? A série de comédia baseada na vida do ator e comediante Chris Rock foi e continua sendo um enorme sucesso no Brasil. Tão grande que o ator Tyler James Williams, que interpreta o Chris na série, já afirmou em entrevista ter medo dos fãs brasileiros devido à chuva de comentários em português em cada foto que ele posta no Instagram. You have to go there, man. You have to go there. I'm afraid I'm going to get kidnapped. Because if it's like that on Instagram, what's it going to be like in real life? Is it that much love? It's going to be great. I hope so. A série faz comédia de uma forma orgânica, simples e com uma pegada fácil de entender. Mesmo com todo esse sucesso, muita gente não conhece ou não entendeu o episódio final da série. Apesar de manter a essência da história, esse episódio é cercado de mistérios e referências acerca dos acontecimentos reais da vida do Chris, com os eventos que viriam a torná-lo um dos comediantes mais famosos do mundo. Sério, gente, hoje em dia o Chris Rock faz stand-up no mundo todo. O fato de ele falar inglês ajuda, então ele é famoso mundialmente também pelo seriado, mas também pelos seus shows de stand-up que levam multidões. Ele já se apresentou para 300 mil pessoas, então o cara é pica. O episódio gira em torno do final do primeiro ano do high school do Chris. A escola que ele está estudando tem um limite de no máximo 30 faltas. E você sabe como é que é a vida do Chris, né? 3 ônibus, aquela dificuldade toda para chegar na escola. E ainda tem aquele professor que pega no pé dele, aquela diretora completamente racista, mesmo tendo seus lapsos de boa pessoa. Que, né, então, pro nosso amigo Chris não tem tolerância. E um fato interessante sobre as escolas que o Chris estudou, Tartaglia e Corleone é o nome das duas famílias de mafiosos do Poderoso Chefão. Tem outras referências até a essa obra na série que eu acho muito legal. Aliás, tem muitas referências em Todo Mundo Odeia o Chris e essa é uma delas. Continuando, por causa dessas faltas, o Chris acaba reprovando, ele chegou ali segundos atrasado, mas o professor fechou a porta, mandou ele pra diretoria e mesmo a mãe dele indo na escola, eles acabam reprovando o Chris, que decide abandonar a escola. Logicamente que a Rochelle não fica feliz com essa notícia e ela reage da forma mais Rochelle possível. Eu vou sair da escola. Eu não tava doente, mas ela ia me deixar. Então o Chris vai contar pro Greg que ele decidiu abandonar a escola, que ele tomou essa decisão. Lógico, o Greg fica super chateado, até aparece o Caruso ali numa cena legal, mas o Greg acaba dando a ideia pro Chris de fazer o supletivo, que até então ele nem sabia o que era. E ele fica pensativo e gosta da ideia. Chega em casa e conta pros pais dele. Então as sequências de cenas vai passando, mostra uma cena passando do Chris fazendo a prova. E aí, galera, ele precisa tirar uma nota de pelo menos 800 para passar nesse supletivo. Então ele tá super nervoso e tal, para saber quanto que ele tirou. E aí começam as cenas finais, que é onde estão as maiores referências e segredos desse episódio. O Chris aparece sentado num restaurante, esperando, e aí tem uma jukebox e ele coloca a rolar uma música. A música é Living on a Prayer do Bon Jovi e ele começa a cantarolar junto. E logo a mãe dele chega e ele pergunta onde é que estão a Tonya e o Drew. E ela responde: estão vindo do Docks. Nesse momento a música começa e o Chris canta junto. Saca só o que diz essa letra, galera. O Tommy, no caso dessa música, pegando a referência, seria o próprio Chris, que trabalhou no Docks, e a música também fala sobre superação, sobre tudo que passei para chegar até aqui, que a gente pode, né, tomar como referência a caminhada toda do Chris durante a série, durante a adolescência dele, até chegar nesse momento importante da sua vida. Gente, logo depois disso, a Tonya e o Drew chegam, mas na frente deles chega um homem de óculos misterioso no restaurante, e ele troca olhares com o Chris. Esse homem senta no bar, a Tonya e o Drew sentam ali com ele, mas o foco continua naquele homem e na troca de olhares dele com o Chris. Esse homem representa, na verdade, um empresário caça-talentos que descobriu o Chris Rock na vida real e levou ele para esse mundo de stand-up e comédia. E eu achei muito foda essa cena porque representou bem esse momento chave na vida do Chris Rock, num instante em que o resultado do supletivo determinou o que seria da vida dele ali pra frente até chegar no que ele é hoje. Então achei muito da hora mesmo a forma com que eles representaram isso na série. Um outro fato engraçado sobre essa cena é que o ator que tá interpretando ali esse empresário, ele é um dos diretores da série, na verdade, então foi uma participação especial dele e num momento bem importante. Bom, nesse meio tempo,
O Julius chega com o caminhão de entrega de jornal dele e a câmera foca nele estacionando e num número ali do lado que aparece e foca 2 vezes até nesse número e a gente fica meio sem entender de onde vem isso dali e por que que tá focando, né? Então o Julius entra no restaurante, nesse mesmo momento o empresário, o cara que tava trocando olhares com o Chris, sai e o Julius chega com o envelope e senta ali na mesa com a família. Que isso? É o resultado da prova do supletivo. Ah, você passou? Abre! É massa frita? É, tá uma delícia. O que diz aí? Aí o cara assistiu isso a primeira vez, viu os créditos subindo e fez... É, galera, mas deixa eu explicar pra vocês o que isso significa. Vocês lembram que eu falei mais cedo que ele precisava tirar pelo menos 800 pra passar? Pois então, aquele número que tá aparecendo lá no caminhão de entrega do Julius é na verdade a nota que o verdadeiro Chris Rock tirou na prova do supletivo, que foi 735, então ele não passou, mas depois disso, logo aconteceu os fatos que fizeram ele se tornar um comediante ultra famoso no mundo. E a galera se pergunta, mas por que não foi feito mais temporadas? Por que não continuou? Gente, essa série é de comédia, é simples, como eu disse no começo, ela tem uma essência e o Chris Rock não quis continuar com a série, justamente porque essa última fase se passa em 87 e em 88 o verdadeiro Julius, o verdadeiro pai do Chris Rock, na vida real, acabou vindo a falecer depois de uma cirurgia, o que foi uma situação bem triste na vida deles, e também a série retrata a infância e adolescência dele antes de entrar no mundo da comédia. Então esse momento ali, do final do episódio, é um momento chave, quando ele sabe que não passou no supletivo, dali pra frente é que começa a carreira dele no stand-up. Então ele não quis retratar isso na série, que é a parte onde ele começa a ficar famoso, ele retratou apenas a infância e adolescência dele, né, com aqueles exageros, aquelas coisas que a gente ama dos personagens de Todo Mundo Odeia o Chris, e por isso não foram feitos mais temporadas. Eu fico um pouco triste por isso, porque eu realmente gostaria de ver mais coisas, mas talvez, assim, na minha opinião, uma coisa que eu acharia muito massa é se um dia eles fizessem um especial, talvez em formato de filme, ou de um episódio mais longo, um episódio especial contando algumas coisas de depois, mostrando talvez o que aconteceu com um ou outro, tentando talvez abordar a morte do Julius, mas mais como uma coisa saudosista do que uma coisa mais triste. Acho que seria legal se tivesse isso. Não sei, acho que seria uma boa. E o que você acha? Você gostou do final de Todo Mundo Odeia o Chris? Você já sabia dessas referências aqui? Galera, deixa aqui no comentário a sua opinião sobre isso. Me fala quais outras séries você gostaria de entender o final ou de comentar sobre elas aqui também. E não se esquece de se inscrever, deixar o seu like aqui no vídeo e me seguir lá nas redes sociais também. Fechou? Galera, até o próximo vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau! Cê sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer show.